Qual é? Eu acho que o Lula tem um problema com a Glaze, ele não quer jogar a Glaze fora e a impressão que eu tenho é que ele está botando ela num ministério onde ele está partindo do princípio de que ela vai ficar escondida. Mas o problema é o seguinte, eu não sei o quanto que as pessoas, possivelmente as pessoas não entendem como é que o Palácio do Planalto funciona. E por conta da maneira como o Planalto funciona, eu acho que a Glaze vai ser um desastre. Porque o Palácio do Planalto, você tem um primeiro andar, que é um grande chão de mármore. Parede de vidro e chão de mármore. E durante todo o dia, aí tem as roletas, né? Tem duas entradas, tem roletas, você pode ir por baixo, cai na garagem subterrânea e cai direto no elevador. Mas, em geral, as pessoas entram por cima, porque tem um grande estacionamento do lado. As pessoas entram nesse primeiro andar, que é esse grande chão de mármore, algumas pilastras. E nesse chão de mármore fica desde manhã cedo até tarde da noite, fica um bando de jornalistas sentado no chão, sentado nos puffs que tem lá, nos sofás, conversando e tal, e entrando e saindo gente. E todo mundo que entra e sai do Palácio do Planalto, esses jornalistas vêm. E esses jornalistas têm um problema que é o seguinte, eles precisam entrar ao vivo todo dia, eles precisam publicar uma matéria todo dia, eles precisam dar notícia todo dia. Depois da internet, então, não precisa nem ser 6 horas da tarde, precisa ser ao longo do dia. Então, qualquer pessoa vagamente conhecida que apareça no Palácio do Planalto, passa numa das roletas, os jornalistas todos vêm e... Líder! Ministro! Deputado! Gleisi Hoffmann entrando no Palácio do Planalto todo dia, um bando de jornalistas precisando da notícia porque o dia está lento, não está acontecendo nada, tudo mais. A Gleisi é exatamente o tipo da pessoa que vai ter uma coisa nova para dizer todo dia. Coitado de Fernando Haddad para começar. Vai render. O que corrobora o que você está dizendo é que, ao contrário do atual ministro, que supostamente ela vai ocupar o mesmo cargo, ela é uma política que tem mandato, ela é senadora da República, certo? Né? Deputada federal. Então ela tem legitimidade, ela precisa prestar conta a esse eleitorado. Né? Fatalmente, em 2026, ela vai ser candidata a alguma coisa. Então ela vai utilizar esse espaço dentro do governo também para se comunicar com a sociedade. Então ela não vai fazer uma gestão surda e muda, quietinha, entendeu? Porque ela vai utilizar isso como um speaker, né? Como um microfone que verbalize uma determinada agenda, uma determinada influência para que ela seja reconhecida pelo eleitor. Se ela ficar quietinha, esse eleitor não vai percebê-la e, consequentemente, ela vai diminuir as chances de obter sucesso eleitoral em 2026. E tem uma questão aí que é importante, que é o seguinte, a Gleisi não tem apenas a ambição de se eleger. Ela tem ambição, que é absolutamente legítimo, tá? Político deveria ter esse tipo de ambição. Ela tem a ambição de influenciar nas políticas públicas do país, em particular na política econômica. E ela não bate de frente com o ministro Fernando Haddad. Porque esses ministros palacianos, o ministro Alexandre Padilha, por exemplo... Ela bate bastante, né? O ministro Alexandre Padilha, por exemplo, ele é um representante do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. A principal preocupação dele é quem vai ser o candidato ao Senado em São Paulo, qual vai ser a bancada, quem vai ser o candidato a prefeito, tudo mais. E o PT de São Paulo não é pouco relevante, não. O PT de São Paulo é o coração do PT, é o coração do Partido dos Trabalhadores. A Gleisi é uma pessoa que tem, assim como Rui Costa, a posição do Sidônio Palmeira, por exemplo, como ministro da Comunicação, todo mundo percebe isso como uma vitória do PT da Bahia. Rui Costa. E entraram no espaço que era um espaço, inclusive, controlado muito pela Janja. Tem uma mudança ali. A Gleisi, eu não consigo imaginar a Gleisi não querendo interferir na política econômica, por exemplo, não batendo no Haddad o tempo todo, não dificultando. Aliás, Rui Costa também é um que dificulta a vida do Haddad bastante, o Padilha menos. Mas o Rui Costa é um que está alimentando ministros uns contra os outros o tempo todo. O cara é o Túlio Detritus do Asterix. Sabe a Cisânia do Asterix? Que tem aquela figura que está sempre criando intrigas e tudo mais. O Rui Costa tem esse perfil muito.
Eu entendo que o Lula esteja querendo acalmar o PT, e para isso ele precisa tirar a Gleisi da presidência. Para tirar a Gleisi da presidência, ele se sente na necessidade, eu acho que ele se sente um pouco na necessidade de botá-la em algum lugar. Eu não consigo vê-la não fazendo ruído, Carlos. Também não. Por isso que eu disse na minha intervenção inicial que vai ser um desafio para ela. Vai ser um desafio de atuar contra a sua própria personalidade. Eu não acho que ela se sentirá desafiada. Acho que ela vai ignorar a coisa. O Brian Dertal fala um pouquinho sobre isso aqui. Ele disse: se existe uma estratégia nisso, é para cessar as críticas da Gleisi ao Banco Central, ainda mais no momento em que o Galípolo claramente vai seguir a política de juros do Campos Neto. Na prática, ele diz aqui, na prática da Faria Lima. Mas eu também acho uma ilusão achar que dando um cargo para a Gleisi, isso vai silenciá-la de qualquer maneira, né? Veja, Gabriel Galípolo sempre foi fazer... nunca houve qualquer tipo de dúvida de que o Galípolo ia seguir a mesma política monetária do Roberto Campos Neto. Jamais houve essa dúvida. E o presidente Lula sempre soube disso, tá? Por um motivo muito simples. Quando você é presidente do Banco Central, você tem um mandato. Você tem uma obrigação a cumprir. Essa obrigação a cumprir é estabelecida por lei. O Comitê de Política Monetária estabelece qual o teto da inflação, qual o piso, e você tem que trabalhar para manter a inflação naquele nível. E qual o recurso que você tem para fazer isso? Juro. Bem, tem um empréstimo compulsório também. Você poderia forçar os bancos a aumentar o empréstimo compulsório, mas é uma ferramenta mais agressiva e pior do que os juros. Em geral, você usa... Ou seja, o Galípolo não tem muito o que fazer, não. Ele tem que... Aumentou a inflação, tem que aumentar o juro. Mas eu acho que, independentemente da postura do novo presidente do Banco Central, eu acho que o governo vai continuar tendo, especialmente se o Copom continuar aumentando a taxa de juros, uma postura confrontacional, porque... em política, especialmente em candidatos carismáticos, a retórica, ela gera autenticidade, né? Então, assim, lembrar que o governo Lula é um governo de esquerda, certo? Um governo de esquerda. Então, ele precisa alimentar essa retórica e precisa parecer autêntico para esse eleitorado, para os pares, para próprios políticos de esquerda que se alimentam com esse discurso, mesmo que na prática não mude nada, né? Então, eu acho que tem uma distinção clara entre... Mas é um jogo puramente retórico. Retórico, exatamente. Não, mas a gente está vendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente viu muito com Bolsonaro. Existe uma retórica belicosa e a gente sabe que muito dessa retórica não vai ser implementada, mas eu não posso abrir mão dessa retórica sob o risco de desagregar a minha base, desagregar os meus apoios. Então, eu preciso, em momentos-chave, sinalizar com pílulas de autenticidade, mostrando, lembrando para o meu eleitor, lembrando para a minha base eleitoral quem eu sou, o que eu acredito, de onde eu venho. Porque se eu perco completamente isso, se Lula começa a se comportar exatamente como o mercado deseja que ele se comportasse, seria, vamos dizer assim, uma violência muito grande para esse eleitorado. Seria vamos dizer assim, um cavalo de pau muito grande. Então, ele precisa manter um discurso retórico de insatisfação com isso para que pareça autêntico, a despeito de o governo continuar implementando a política que de fato tem que ser implementada. Mas aí faz menos sentido ainda dizer que a Gleisi foi será colocada em qualquer posto que seja, porque ela precisa amenizar esse discurso. Não, né? É um discurso que o governo está fazendo consciente jogando para uma determinada parcela da torcida, né? Ou mesmo para... Você colocou um bom ponto agora, Luiz. Talvez o papel da Gleisi no governo seja justamente para auxiliar o Lula a manter esse canal aberto com
com esse setor específico Com do a PT, militância, da né, para usar a palavra militância, que a gente tá vendo. da militância de que, olha, a despeito do governo estar implementando uma série de políticas que a gente discorda, mas a gente acredita nisso que a ex-presidente do PT, enquanto ministra, está defendendo.